Fala galera, estamos de volta aqui para a nossa próxima aula de auxiliar administrativo e nesta aula de hoje, vamos falar de uma coisa que acontece muito nas empresas, que vocês vão enjoar de participar, tá certo? Mas é importante você saber o que é, e o comportamento que se deve ter, que são as reuniões e principalmente as reuniões de brainstorm. Parece que é um nome, uma coisa complicada e tal, mas não é. Brainstorm, a gente vai entender o que é, o que é brainstorm, o método utilizado para esse fenômeno chamado brainstorm, qual o objetivo, o desenvolvimento da técnica, e também vamos aprender como se planejar para uma apresentação, uma apresentação de trabalho de faculdade, de escola, de um projeto, de um produto, de uma empresa, de uma ideia, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre isso e vamos falar também sobre os documentos profissionais, que são documentos que circulam dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, tá certo? É provável que vocês encontrem esses documentos profissionais também em outro módulo nosso, que é o módulo de Word. Afinal de contas, a gente mostra, tecnicamente como se faz esses documentos, tá? E aí nós vamos abordar eles aqui de forma teórica, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo brainstorm, como tá aí dizendo no nosso textinho aí do lado, brainstorm, que vem da língua inglesa, quer dizer tempestade mental. Então brainstorm, brain vem de cérebro, storm de tempestade, certo? Nada mais é do que um método de exploração de sugestões, ou seja, exploração de ideias, que busca obter e criar as melhores ideias, os melhores projetos para uma instituição. A utilização do método se concentra no princípio de que um grupo consegue criar e gerar mais ideias do que uma pessoa isolada, Então, por isso a ideia da reunião, tá? Então, por isso, quando uma empresa chama você para uma reunião de brainstorm, a ideia é de você estar em comunhão, você está ali com pessoas ao lado. Afinal de contas, pessoas, de certa forma, elas influenciam outras pessoas. Então, quando você cria um brainstorm, uma tempestade de várias ideias ao mesmo tempo, você vai gerando produtos novos, ideias novas, sugestões novas, tá? E por isso é uma importante fonte de inovação e criação, através do desenvolvimento de pensamentos criativos. Se você for observar nesta imagem aí do lado, nós temos aí vários papeizinhos, vários bilhetinhos, tá? O que acontece? O brainstorm ele funciona dessa forma, ou pode ser através da ideia, além da escrita, como está na imagem aí, pode ser também na ideia de sugestão oral mesmo. Tá? Você falar na hora, no momento, tá? Então aí é um brainstorm, você vem com a ideia, você anota e coloca nesse muralzinho aí, tá? Então vamos lá, vamos aqui para algumas ideias. Primeiro, os objetivos do brainstorm. Então, um exemplo, digamos que eu sou o gerente da empresa, eu chamo você para uma reunião de brainstorm. O meu objetivo pode ser os três, pode ser dois desses três, ou pode ser apenas um, que é a geração de novos projetos para a minha empresa, pode ser a geração de problemas expostos, sugestões para problemas expostos, tá? E estímulo principalmente a sua criatividade. Então você que é jovem, você que tem boas ideias, você que tem as ideias claras na cabeça, frescas na cabeça, ajuda muito no momento de um brainstorm, tá? Então digamos que eu sou de uma empresa, seja ela qualquer que seja, tá? E eu quero criar um novo produto. O que é que eu faço? Eu gero uma reunião de brainstorm e ali, a partir dali, vocês, funcionários, vocês ali, meus colaboradores, passam a dar ideias, relacionadas a esse produto, tá? Geração de solução de problema. Digamos que eu tenha um problema com relação à venda de algum produto meu que não está saindo, tá? Eu posso, mesma coisa, gerar uma reunião de brainstorm e aí vocês, meus colaboradores, podem dar sugestões. E, obviamente, isso estimula a criatividade, tanto para criação como também para resolução, tá? Bom, além disso, vamos entender como é
gerada o desenvolvimento da técnica de brainstorming? Primeiro, é uma atividade agendada. Eu não posso chegar para você de supetão, né, como se fala no linguajar popular, né, do nada, chegar para você e falar: olha, hoje vai ter uma reunião de brainstorm, vamos acontecer agora. Não acontece dessa forma, certo? Acontece que é uma coisa agendada. Então, pode ser amanhã, pode ser uma outra data. Então, é marcado sempre com antecedência, tá? Ou seja, tem sempre um aviso prévio, tá, relacionado a essa atividade do brainstorm. Outra coisa é a ausência de julgamentos e de críticas. Então, digamos que o funcionário A deu uma sugestão, né, deu uma ideia relacionada a um problema ou projeto, mas você achou aquela ideia muito absurda, né, nada a ver, né? Então, o que é que você faz? Você se retrai, você não critica aquela ideia. Por quê? Porque aquela ideia ela pode não servir naquele momento para aquele projeto ou para aquele problema, mas ela pode ser utilizada em uma outra situação. Por isso aquela ideia do mural, né? Porque ali você tem N sugestões que você pode ir utilizando de acordo com a sua rotina administrativa, tá? Então, outra coisa com relação à técnica de brainstorming é você se ausentar com relação a críticas, tá? Ou julgamentos, tá? Olha aí, o terceiro tópico é que toda ideia é válida. Toda ideia dada no brainstorm é válida. Então, por exemplo, você mesmo, você dá a sua ideia, aquela ideia ela não pode ser validada naquele momento, não pode ser utilizada naquele momento, mas ela pode ser utilizada em outro momento, tá? Então, toda ideia é válida. Quarto tópico: as ideias devem ser anotadas. Observe como nós temos ali naquele mural, né? Como tínhamos ali no slide anterior. Então, você anota. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Nós esquecemos, né? Então, quando você anota algo, você está deixando aquele histórico ali para a utilização de um outro momento, né? Em outro momento. Repasse das ideias. Por isso a ideia de se fazer um brainstorm com várias pessoas, né? Não ser uma pessoa só isolada. Por quê? Porque você compartilha ideias. Então, o funcionário A deu uma ideia, o funcionário B ele pode ou dar uma ideia totalmente diferente ou complementar aquela ideia, né? Então, ali gerar uma coisa nova. Análise das ideias. Aí quem faz essa análise das ideias é quem está propondo a reunião. Então, o diretor, o gerente, o presidente, né? Ele propôs aquela reunião, o que é que ele faz? Ele vai pegar aquelas ideias ali, vai analisar ou até mesmo compartilhar com todos, e aí a partir dali você tem uma noção, né, de quais ideias, de quais sugestões a empresa, né, vai utilizar para aquele problema ou para aquele projeto. E, obviamente, depois da análise das ideias, você tem a seleção das melhores ideias, né? Então, lembrando, as outras ideias que não são melhores eu vou descartar? Não. Elas ficam para um outro momento, tá bom? Bem, acontece quando você está no ambiente empresarial de você estar sempre em contato com clientes, com fornecedores, com parceiros, né? E principalmente com clientes, você tem que ter um planejamento de como você vai se apresentar ao cliente, como você vai apresentar um produto, como é que você vai apresentar um serviço, como é que você vai apresentar a sua empresa para um parceiro, né, para um fornecedor. Então, tudo isso você tem que sempre se planejar, não ir de qualquer jeito. Afinal de contas, você está representando uma instituição naquele momento. Quando você veste a farda de uma empresa, você está representando ela, tá? Então, quando eu estou ali com o jaleco da Fênix, da explanação, eu naquele momento ali, eu sou a Fênix, eu sou a explanação, tá? Então, tem que se prestar atenção com relação a isso. E um método bem interessante para apresentação é você seguir um roteiro de planejamento. Primeiro, qual assunto eu estou abordando, né? Eu tenho que ter domínio daquele assunto, tá? Então vamos trazer aqui um exemplo corriqueiro para vocês. Um projeto escolar, né? Um trabalho escolar, né? O professor ele passa um determinado assunto, você tem que dominar aquilo ali para poder você apresentar. Não tem enrolação, né? Não tem esquecimento. Não é gravar o assunto, né? Você aprender sobre ele. Então, primeiro de tudo é você saber qual assunto eu estou falando. Pronto. E aí você seguir um roteiro, tá? Escolha um método de apresentação. Então, aí eu coloquei como ideia o próprio PowerPoint, né? Uma ferramenta que vocês utilizam no curso de vocês. Mas tem outros métodos? Sim. Você tem o método de fazer uma apresentação escrita através de cartazes, banners,
panfletos, né? Você tem um método de apresentação em áudio, apresentação em vídeo, tá? Então escolha o melhor método, qual é a melhor ferramenta para poder transmitir o que eu quero falar, tá? Então isso é importante. O estudo do assunto, né? Como eu disse aqui, é importante que você domine um, tá? Até para não ter enrolação, até para não ter também a questão de ter uma pergunta, tá? E aí você não souber responder, ou se não você enrolar para responder. Tenha cuidado com relação a isso. Isso não transmite segurança no momento de uma apresentação, tá? Não transmite credibilidade, tá, ok? Organização lógica do assunto estudado, ou seja, gente, toda a história, quando você conta ela, né? Todo momento que você faz uma apresentação, ela tem que seguir um roteiro, né? E é bem óbvio: início, né? Introdução, meio, né? Que é o desenvolvimento, e o fim, né? Que é a finalização do seu projeto, né? As considerações finais do seu projeto, tá? Ou da sua apresentação. Divisão em tópicos, como eu estou fazendo aqui com vocês. Perceba que quando eu comecei a ler o meu slide, eu dividi os tópicos do que eu iria apresentar durante essa aula aqui. Então, divida em tópicos até ficar mais fácil para você apresentar e você seguir uma lógica de apresentação, tá? Enriquecimento com imagens, isso é importante, né? Afinal de contas, além da sua fala, é importante que quando você esteja apresentando algo, você demonstre, né, algo para o cliente ele tocar, ele pegar, ele sentir, né? Afinal de contas, quando você está fazendo uma apresentação, existem três formas de você fazer uma apresentação, né, fazer uma propaganda de algo. Existe a propaganda do marketing visual, né? Ou seja, o cliente ele está visualizando o produto, o serviço, a ação, né? Então, marketing visual. O marketing auditivo, né? A partir do momento que ele está ouvindo uma palestra, uma aula, né? Uma apresentação de um projeto, de um serviço, de uma empresa. Então, o marketing auditivo. E o marketing sinestésico, ou seja, é quando o cliente ele passa a tocar no produto, né? Ele sentir o produto, né? Um exemplo aqui bem simples de um marketing sinestésico, vou dar dois exemplos. Quando você vai numa loja de roupa, né? Você vai comprar lá um vestido, uma calça, uma bermuda, né? Você passa a provar o produto, né? Você vai sentir o produto, você vai ver se o produto ele fica bom em você, né? Então esse é o marketing sinestésico. Você vai comprar um perfume, você vai lá dar uma borrifadinha para ver se você vai gostar do perfume. Isso é o marketing sinestésico. Então é importante que você tenha esse tratar, né? Pô, vou apresentar sobre uma coisa, leve aquela coisa para poder você demonstrar, é importante. Outra coisa também que é muito importante é o tipo de apresentação, tá? Tente equilibrar a sua apresentação. Não seja nem tão rápido e também não seja tão vagaroso, né? Não precisa você fazer uma apresentação imensa, isso cansa o seu público, mas também você fazer muito rápida, você acaba passando a ideia de não credibilidade, né? Ou seja, você não estudou, não aprofundou sobre o tema ou sobre o assunto. Óbvio que isso depende muito daquilo que você está abordando, tá? E última coisa é verifique o seu público-alvo, né? O público que você vai apresentar, estude o seu público. É um público jovem, é um público mais maduro, é um público infantil, é homem, é mulher, é os dois, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração. Classe social, tudo isso você tem que levar em consideração para também ver a forma de linguagem, como é que você vai abordar sobre aquele tema, né? Então não adianta você falar de uma forma mais complexa de um determinado assunto mais complexo para um grupo infantil, por exemplo. Você tem que levar de uma forma mais lúdica, né? De uma forma mais palpável para aquele público. E também não adianta você levar uma linguagem mais escrachada para um público mais seletivo, tá? Então tudo isso você tem que prestar atenção no momento de você planejar a sua apresentação, né? Seguir este tipo de roteiro, tá ok? Bom, vamos abordar agora sobre os documentos profissionais. Então vamos entender de fato quais são esses tipos de documentos, tá? E como é que eu posso utilizar ele dentro de uma empresa, tá bom? Vamos lá. Então, por exemplo, primeiro a gente sempre fala, né, documento, mas como está mostrando aí no nosso slide, documento é um meio gráfico que comprova a existência de um fato. Então, por exemplo,
Vamos trazer aqui para os nossos documentos pessoais, né? Carteira de identidade, habilitação, certidão de nascimento, são documentos pessoais. Então, ele comprova a existência de alguma coisa, né? Então, se você tirou sua habilitação, ele comprova que você está habilitado para dirigir moto, carro, caminhão, o que for. Certidão de nascimento está comprovando de que houve ali um nascimento de um indivíduo, né? Então, sempre comprova a existência de um fato. E os documentos empresariais também seguem na mesma linha, sempre para comprovar a existência de alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. E aí vamos conhecer logo esses três primeiros aí, tá bom? Memorando, né? Como está falando aí no slide, ó, é um documento utilizado internamente, então já está falando, né? Ele circula dentro da empresa. É uma empresa para agilizar a comunicação entre setores diferentes. Toda empresa, gente, ela é dividida por setores, né? Você tem setorização. Por exemplo, setor de vendas, setor administrativo, setor financeiro, logística, manutenção. Você tem setores. E a comunicação de um setor para outro, de forma oficializada, né? De forma oficial, é feita através de um memorando. Então, exemplo, sou do setor financeiro e eu quero mandar um aviso oficial para o setor de recursos humanos, né? Que é o setor de RH. Se eu quiser oficializar esse aviso, eu crio um documento chamado memorando, que eu vou mostrar aí no Word na prática para vocês, tá bom? Então, de setor para setor, eu utilizo o memorando. Já a carta circular, eu pulei ali o ofício, que eu vou falar daqui a pouco. Já a carta circular, ela é um tipo de documento onde uma pessoa de um cargo maior, né, por exemplo, a presidência, um gerente, né, ele quer de forma oficial mandar um recado para todos os seus funcionários e cria uma carta circular. Como eu sempre gosto de relembrar aos alunos, né, pegue pelo nome circular, ou seja, a informação precisa circular para todos os funcionários ter conhecimento, beleza? Já o ofício, ele é um documento na correspondência oficial que você destina para funcionários ou autoridades públicas, né? Ou seja, alguma autoridade, seja ela privada ou pública. Exemplo, no colégio de vocês, qual a autoridade do colégio de vocês? A diretoria, né? Se você quiser de forma oficial, né, solicitar a utilização de algum espaço, algum ambiente da escola, você pode desenvolver um ofício e destinar a autoridade ali daquele local, que no caso seria a diretoria. Outro exemplo, com relação à prefeitura. Você tem um empreendimento e aí você precisa demandar alguma solicitação à prefeitura, né? Você cria um ofício, porque você está se comunicando com alguém superior a você. Então, eu tenho lá uma empresa, tem uma panificadora, e lá na frente da minha empresa houve algum problema. Eu preciso solicitar à prefeitura um reparo de alguma coisa, um asfalto, um passeio, um poste, alguma coisa assim. Então, se eu estou me comunicando com alguém superior a mim, eu utilizo o documento ofício. Beleza? Então, esses três modelinhos aí, ó, pegue bem com relação ao conceito deles, né? Vocês vão utilizar na atividade que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, memorando é de setor para setor, é um documento interno. Você tem a carta circular, que é de alguma autoridade, né? Alguém acima na hierarquia para todos os funcionários. A informação precisa circular. E você tem o ofício, que é um documento destinado a autoridades, certo? Então, fica aí esses três documentos aí para vocês entenderem, tá bom? Eu já vou passar logo para o outro slide, eu vou mostrar aqui o segundo slide com os outros documentos, que no caso são esses aqui, ó. Nós vamos agora aprender sobre a ata, a carta comercial, declaração e atestado, tá bom? Vamos passar aqui para a ata. Bom, a ata, como está se falando aí no slide, é um documento utilizado para citar tudo que foi debatido em uma reunião. Por exemplo, você trabalha numa empresa, a gerência chamou para uma reunião para debater alguns pontos, né? Com relação a prazos, com relação a metas, a demandas do seu trabalho, né? E essa reunião ela deve conter uma ata, né? Um documento preenchido, tá? Como tem aí no modelo aí em branco, certo? A ata, ela não deve conter erros de gramática, ela tem que ser escrita em um parágrafo apenas e todos os participantes dessa reunião devem assinar essa ata aí. Lembrando que a assinatura dessa ata é uma assinatura tanto de participação como também uma assinatura de concordância. Então, se você assinar, tá vendo aqueles três espacinhos ali, aquelas três linhas aqui, ó, aqui embaixo, ó, essas três linhas aqui, ó, é a assinatura
tanto de participação como também de concordância, certo? Então, a ata, inclusive, é um dos documentos muito sérios que nós temos aí, é um dos mais sérios que nós temos nessa levada de documentos, certo? A ata é um documento interno, tá, pessoal? Trazendo para o nosso lado pessoal, por exemplo, digamos que você mora no condomínio e o síndico resolve chamar uma reunião para debater alguns pontos. Ele deve se fazer uma ata também, e aí você assina concordando com aqueles pontos e também admitindo sua presença naquela reunião. Beleza? Vamos lá para o outro. A carta comercial, como está falando aí no texto, ó, é um meio de comunicação formal utilizado por empresas de forma clara e objetiva. Ou seja, é um tipo de documento de comunicação, ó, de empresa para empresa. Certo? Deve ser organizada, limpa e impressa em papel timbrado. Papel timbrado, como está mostrando aí nesse modelo, é um papel personalizado. É um papel que contém as informações da empresa. Por exemplo, você tem lá a logomarca lá, ó, como marca d'água, né, bem mais clarinha. Você tem em cima ali os dados da empresa, né, endereço, telefone, site, e-mail, dados da empresa, certo? E um layoutzinho, né? Um layout aí criado, que pode ser no Word, pode ser no Photoshop, no CorelDRAW da vida, né? Mas o papel timbrado está feito dessa forma aí, certo? E aí você faz a carta comercial. Por exemplo, digamos que eu sou da gerência da explanação e eu preciso fazer a solicitação de alguns materiais para outra empresa, uma empresa de computadores, por exemplo, né? Eu crio isso dentro de uma carta comercial, papel timbrado, tudo bonitinho, certo? Carta comercial, comunicação de empresa para empresa. Eu posso também dar referências a outro funcionário através de uma carta comercial, ok? Então, digamos, um funcionário que saiu da minha empresa, mas ele saiu com um bom relacionamento, uma boa referência, eu posso fazer uma carta referência desse funcionário e ele pode entregar em qualquer outra empresa, certo? Carta referência dá boa indicação daquele cara, daquela pessoa, tá certo? A carta comercial também pode ser utilizada desta maneira. Próximo. Declaração e atestado. Bom, vamos ver como é que está lá no texto, né? São documentos a formalizar um fato verdadeiro. Sempre é bom destacar isso, né? Declaração e atestado, sempre para formalizar algo verdadeiro. E o autor precisa assiná-lo sem mencionar algo falso. E seu conteúdo poderá ser processado. Por exemplo, a gente conhece muito, né? Atestado médico, atestado de frequência, de presença, de matrícula, não é isso? Pronto. Então, como está em destaque ali no texto, formalizar um fato verdadeiro, né? Por exemplo, se você pegar uma assinatura falsa de um médico e alguém detectar isso aí, esse médico ele pode ser processado. Ou até mesmo a pessoa que foi o autor daquela falsificação. Beleza? Atestados normalmente são emitidos por órgãos públicos. Então, por exemplo, atestado de matrícula, de frequência, de presença, né? E declarações por órgãos privados. Declarações, geralmente, elas podem substituir algumas coisas, como, por exemplo, certificação e diploma. Então, exemplo, você que faz o curso aqui com a gente, você entra para uma empresa, para estagiar numa empresa, e a empresa exige que você esteja fazendo esse curso ou tenha completado. Como é que você vai conseguir provar, sendo que você não tem nenhum tipo de documento nem nada, né? Não tem certificado, não tem diploma, não tem nada. Você pode pedir na escola uma declaração. Ou senão, eu faço um curso de idiomas. E aí o trabalho que eu iniciei agora precisa ter, pelo menos, tá fazendo um curso de idiomas. Pronto, eu posso pedir uma declaração de que eu estou fazendo aquele curso. Declaração, geralmente, gente, tem validade, ok? Então, prestar atenção nisso aí, certo? No máximo 6 meses, tá certo? Então, declaração e atestado, tá bom? Presta atenção nesses detalhes aí, desses daqueles 3 primeiros lá que eu falei lá no primeiro slide, que eu vou cobrar nas perguntas do nosso formulário, tá certo? Vamos lá, pega a visão aí, hein?